Olá, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa ação revisional de injunção, ação de revisão e mandado de injunção, que é aquela que está lá no artigo 10, nós acabamos de falar no bloco anterior. Volta o caso aí, a gente vai começar isso aqui de novo, hein? Olha só. Sindicato Nacional de Servidores Públicos Federais, querendo resguardar os seus associados o direito de greve, impetrou mandado de injunção coletivo e obteve decisão concretista geral direta. Lembrando, traz aqui, que a concretista geral direta é aquela em que o Poder Judiciário concede o exercício do direito não regulamentado. E por ser geral, o efeito é erga omnes, ok? Ou seja, todo mundo foi beneficiado ali com aquela decisão, ok? Continuando aí. 6 meses depois da decisão que beneficiou os servidores federais, o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretassem o estado de calamidade financeira. Sem recursos para contratar novos servidores e impossibilitados de atender quaisquer demandas de melhoria na remuneração dos servidores públicos federais, o exercício do direito de greve a eles, pela decisão judicial no mandado de injunção coletiva, agrava sobremaneira a situação fática jurídica do país, já que mais de 50% deles, em todos os setores, entraram em greve. João, cidadão, afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve, procura seus serviços advocatícios para ingressar com a peça cabível com o objetivo de modificar a decisão proferida no mandado de injunção impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Então, traz aqui para mim, gente, quando a gente depara aqui com o enunciado, é natural a gente encontrar aí aquela dificuldade para de imediato definir qual peça que é, qual peça que não é. Por isso que é importante a gente ir para o rascunho, tá? Tem um detalhe importante aí. Cuidado com o João Cidadão. Não é porque está João Cidadão aí que é uma ação popular, ok? A gente tem que investigar os quesitos essenciais, investigar aí os aspectos que vão estar presentes lá na nossa peça. Que é aquilo de sempre, né? Que a gente anota legitimidade ativa, legitimidade passiva, foro competente, o objeto, ok? Isso tudo aqui a gente vai ver agora há pouco, tá? Então vamos lá, vamos para o quadro comigo, vamos fazer o nosso rascunho. Então imaginem que esse enunciado é o enunciado da prova de vocês e que agora nós estamos aqui na nossa folha de rascunhos e a primeira coisa, ó, legitimidade ativa. Legitimidade ativa. A legitimidade ativa, vocês sabem, é o nosso cliente, ok? E o nosso cliente aí, ó, é o João, não é? Volta aí para ver. Quem que contratou os nossos serviços? Tá lá. João, cidadão, afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve, ok? Então veja, a decisão no mandado de injunção coletivo que permitiu que todos os servidores públicos federais exercessem o direito de greve está prejudicando João, cidadão, porque ele está precisando que um serviço seja prestado a ele. E esse serviço que está sendo prestado a ele está demorando, ou seja, ele é ou não é parte interessada nos termos do artigo 10 lá? Vamos ver de novo? Bota aí, olha o artigo 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista. Ok, beleza. A pedido de qualquer interessado. Então traz aqui para mim. Se o nosso legitimado aqui ele é qualquer interessado, nós temos que demonstrar o interesse de João. Tá? Nós sabemos, João é interessado aqui, já chegamos a essa conclusão. Agora, na peça, nós temos que demonstrar a existência desse interesse por parte de João para que ele seja legitimado na ação de revisão, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, João, ele é o quê? Ele é interessado. Ele é interessado. E por que que ele é interessado, gente? Qual que é o interesse dele? Ele é cidadão que carece de um serviço público.
de um serviço público, ok? Esse serviço público aqui, gente, esse serviço público aqui, ó, tá demorando. Tá demorando. E esse serviço público, a necessidade que João tem desse serviço público e essa demora, está acontecendo em razão da greve, ó. Existe uma greve que está demorando a prestação de serviço público para João, cidadão, ok? Então esse é o interesse do nosso legitimado aqui. Agora, a gente faz outra pergunta. Qual que é o nosso legitimado? Legitimado passivo. Legitimado passivo. Eu tento, viu, gente, fazer uma letra bacana aqui, mas é um esforço. E tem gente que... Vocês acreditam em gente que elogia ainda a minha letra? É tudo doido, né? Porque minha letra não é tão bonita assim, não. Eu sei que tem gente que tem letra muito pior, mas, né, a minha letra é bonitinha, ok? Mais ou menos, né? Legitimado passivo. Quem que é o nosso legitimado passivo aqui, gente? Legitimado passivo, já sei, é o contra quem. É o contra quem. Só que tem um detalhe. O contra quem aqui, olha, vai depender do nosso objetivo, do objetivo da ação. Volta lá no nosso caso. Aqui, produção, tá na tela aí para vocês. Olha só que interessante. O João, ele é cidadão, não é isso? Ele é afetado pela demora na prestação de serviços públicos em razão da greve. Beleza. Agora, olha só. Ele quer entrar com a peça cabível com o objetivo de quê, hein, gente? Tá lá, ó, modificar a decisão proferida no mandado de injunção impetrado pelo sindicato. Então, na verdade, eu não tenho nessa ação de revisão, traz aqui para mim, eu não tenho nessa ação de revisão o legitimado passivo. Ah, professor, é a confederação, perdão, é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais. Gente, não é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais que atuou lá no mandado de injunção, o processo originário, não. Não é. Aqui, o que se pretende fazer é atacar uma decisão, não é? Só que a gente não está atacando essa decisão por via de recurso, porque o João, ele não é legitimado para interpor um recurso aqui naquele mandado de injunção. Ok? O que acontece aqui no caso? No caso, conforme o artigo 10, nós queremos que a decisão seja revista, ok? E para isso, João, qualquer interessado, te procura. O objetivo, então, aqui, ó, que nos dá a legitimidade passiva, é o quê? É a decisão. É a decisão. Contra. Essa ação de revisão, ela é contra, né? Ela é contra. Melhor dizendo, como é que eu coloco lá na ação, professor, na minha peça? Ela é em face da decisão proferida, no mandado de injunção coletivo número 3 pontinhos, ok? É isso que é o nosso legitimado passivo. Então, quando nós estivermos lá no preâmbulo, vocês vão ver isso, ó, lá na parte do legitimado passivo, nós vamos colocar em face da decisão proferida no mandado de injunção coletivo número tal, impetrado pelo Sindicato Nacional, não é isso que está aí? Sindicato Nacional, isso, dos Servidores Públicos Federais. Ok, beleza. Legitimidade ativa, já descobrimos, é o João. Legitimado passivo, a gente sabe que não tem, portanto, vai ficar na parte do legitimado passivo, lá no nosso preâmbulo, em face da decisão proferida no mandado de injunção coletivo número tal, impetrado pelo sindicato. Agora, qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? O objetivo da nossa
ação. Qual que é o objetivo da nossa ação? O objetivo da nossa ação é revisar a decisão proferida, no MI coletivo número 3 pontinhos, ok? Por haver relevante modificação nas circunstâncias de fato e de direito. Professor, você que está dizendo isso. Não, gente. É o artigo 10. Olha só. Volta lá. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista a pedido de qualquer interessado, não é isso que está aí? De qualquer interessado, quando sobrevierem, olha lá, relevantes modificações das circunstâncias de fato e de direito, ok? Ou de direito. Aí, olha só o que está acontecendo no nosso caso. Olha o que está acontecendo aí na tela para vocês. Olha só. 6 meses depois da decisão que beneficiou os servidores federais, o país entrou em profunda recessão, fazendo com que a União, diversos estados e municípios decretassem o estado de calamidade financeira. Me conta aqui, gente. Tem ou não tem aí uma relevante modificação na circunstância de fato de direito? Claro que tem, né? Olha só o que aconteceu. E ainda vamos mais, hein? Sem recursos para contratar novos servidores e impossibilitado de atender quaisquer demandas de melhoria na remuneração deles, o exercício do direito de greve, garantido a eles na decisão do MI coletivo, agrava sobremaneira, olha lá, a situação fático-jurídica do país, já que mais de 50% deles, em todos os setores, entraram em greve. Então, gente, traz aqui, olha só. Então, nós temos aí uma relevante, na verdade nós temos relevantes modificações nas circunstâncias de fato e de direito, o que torna cabível a nossa ação de revisão em mandado de injunção, ok? Mas tem mais, né, professor? Tem mais. Quais são os fundamentos que eu vou utilizar aqui? Então vamos lá. Vamos adiantar o processo aqui. João é cidadão, não é? Por que João é cidadão interessado? Ora, artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Beleza, está aqui, bacana o nosso fundamento da legitimidade dele. Legitimidade passiva, né, em face da decisão proferida no MI. Professor, eu vou colocar lá do legitimado passivo, da legitimidade passiva na minha peça? Não tem legitimidade passiva aqui nessa peça. Ah, mas o senhor não falou em face da decisão? Gente, é o que vocês vão colocar lá no preâmbulo, no lugar da legitimidade passiva, ok? Simplesmente, o que vocês vão fazer na peça de vocês? Vão colocar da legitimidade e explicar apenas a legitimidade de João, tá bom? Tudo bem? Pois bem, mas aqui, em face da decisão proferida no mandado de injunção coletivo, isso aqui também, o fundamento, quando a gente explicar no cabimento, artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Ok, beleza. Agora, olha só, objetivo, revisar a decisão proferida no MI por haver relevante modificação nas circunstâncias de fato e de direito. E aí, professor, como é que fica? Aqui, gente, aqui nós vamos ter também como fundamento o artigo 10 da Lei 13.300 de 2016, ok?
Tem mais? Tem mais aqui argumento que eu posso usar na minha peça? Fundamento jurídico? Tem, gente, tem. Nós estamos falando de coisa julgada formal, não é? Nós estamos falando da modificação de uma decisão. Abram para mim e já marquem lá no código de vocês o artigo, novo Código de Processo Civil. Abram aí, eu estou abrindo junto com vocês, o novo Código de Processo Civil. Lá no artigo 505, diz assim, ó, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo o salvo, vocês vão grifar, salvo, quer dizer, existe exceção. Olha só o que diz o inciso 2 do 505. Nos demais casos prescritos em lei. Então, grifem aí nos demais casos prescritos em lei. Qual é o demais caso prescrito em lei aqui? Então, vamos colocar aqui, ó, artigo 505, inciso 2, do CPC, ok? Combinado com quem? Com o artigo 10 da Lei 13.300 de 2016. Percebam vocês que o caso prescrito em lei é justamente o artigo 10 da Lei 13.300. Bota na tela o caso de novo aí, produção. Olha só. A gente sabe muito bem. Beleza. Já identificamos aqui os nossos fundamentos jurídicos. Agora, eu quero perguntar para vocês uma coisa interessante. Existe nessa peça pedido de medida liminar? A pergunta é, dê uma olhada, aí, pode deixar na tela, dê uma olhada aí na tela, e a pergunta que eu faço para vocês é se existe pedido de medida liminar. Existe pedido de medida liminar aí, gente? Mas, professor, tem uma urgência, olha só, está acontecendo uma relevante modificação nas circunstâncias fático-jurídicos que justifica a probabilidade do direito e também, olha, o João, cidadão, ele está precisando de ser atendido ali, do serviço público ser prestado a ele e ele não está conseguindo em razão dessa greve. Além disso, o Estado, essa greve, ela não vai adiantar nada, porque o Estado não pode contratar ninguém, não pode melhorar a condição dos servidores públicos federais. Mas olha só, vamos comigo, lá no artigo 14 da Lei do 13.300, da Lei de Mandado de Injunção. Olha só o que diz o artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente ao mandado de injunção as normas do mandado de segurança, disciplinado pela Lei 12.016, e o Código de Processo Civil, pela Lei 13.105. Vem cá, gente. Vem cá. Primeiro ponto, professor. Em mandado de injunção não existe liminar. Isso já é entendimento da STF. Gente, mas nós não estamos no mandado de injunção. Nós estamos numa ação de revisão em mandado de injunção. É outra coisa. O mandado de injunção aqui é o processo originário. Nós estamos agora numa ação de revisão. Professor, você leu agora o artigo 14 da Lei do Mandado de Injunção. Diz que é para aplicar a Lei 12.016. Isso é um verdadeiro The Walking Dead? Voltou à vida a Lei 12.016? Voltou, gente, naquilo que couber. Agora, olha só o parágrafo único. Está até na tela aí para vocês. Volta aí na tela. Olha o parágrafo único do artigo 10. O que ele diz? Ele diz assim, ó. Ele diz assim, a ação de revisão observará no que couber o procedimento estabelecido nesta lei. Ou seja, se observará no que couber o procedimento estabelecido nessa lei para essa ação de revisão, e se nós temos aqui no artigo 14 a aplicação da Lei 12.016 e do Código de Processo Civil, eu posso muito bem nessa ação de revisão, que não é um mandado de injunção, simplesmente pedir ali a tutela antecipada, o pedido liminar, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, a urgência. Tem urgência? A urgência
Há urgência? Sim. Sim, há urgência. Nós temos o quê? Nós temos as relevantes modificações nas circunstâncias de fato e de direito, que se transfigura na recessão, na decretação do estado de calamidade pública financeira pela União, estados e vários municípios, também pelo número elevado de servidores que entraram em greve, aí, prejudicando a prestação dos serviços públicos, ok? Então, nesse sentido, nós podemos também fazer um pedido liminar utilizando tanto o artigo 7º, vamos lá na lei do mandado de segurança. O artigo 7º, inciso, vamos lá que eu vou chegar aqui já. Bom que vocês procuram aí também, né, gente? Aqui é coisa na hora, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Lei 12.016. Ok. Quase lá. Artigo 7º, inciso 3º. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida, sendo facultado, exigido o impetrante, blá, 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 blá. Então, olha só, eu posso pedir liminar nessa ação de revisão? Posso. Por quê? Porque o artigo 14 da Lei do Mandado de Injunção diz que eu posso aplicar no que couber a Lei do Mandado de Segurança. Também posso aplicar o novo Código de Processo Civil. Eu já sei, aqui ó, artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016, ok? Mais artigo 300 do CPC, combinado, todas as duas, combinado com o artigo 14 da Lei 13.300 de 2016, ok? Tudo bem? Beleza. Professor, então eu já sei que tem urgência, eu já sei que tem motivo aqui que é revisar a decisão, o senhor já até falou, artigo 10, artigo 505, inciso 2, combinado com o artigo 10 da Lei 13.300. Tem mais? Tem mais? Gente, tem mais sim. Tem mais sim. Tem, no direito administrativo, olha só, o João, qual que é o problema dele? Ele carece de um serviço público, ok? Ele carece de um serviço público que não foi prestado. E eu pergunto para vocês, o serviço público pode parar? Não pode. Serviço público não pode parar. Existe o princípio da continuidade do serviço público. Vamos colocar isso aqui? Nós temos aqui, ó, como argumento e fundamento o princípio da continuidade dos serviços. Eita, que escrever aqui embaixo é ruim, viu? Dos serviços públicos. Ok? Onde que está isso, professor? Gente, isso está lá no artigo 175 da Constituição, combinado com a Lei 8987. Abram para mim, por favor, a Lei 8987 aí no vadimeco de vocês. A Lei 8987 diz assim, lá no artigo 6º, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade. Então, ó, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95. Ok? Então, esses são os nossos fundamentos. Mas ainda falta o órgão competente, professor. Professor, essa peça está difícil. Gente, não está. Tá sim, professor. Não está. Não está. O Henry Ford já dizia, se você acha que aquele problema é fácil ou é difícil, você está certo. É você que vai considerar o problema. Mas, professor, como é que eu vou fundamentar? Calma, gente. Não existe em livro nenhum essa peça. Não existe, só no meu, que eu vou lançar, vai ser o primeiro que vai ter essa peça aqui de revisão. Mas ela pode cair na prova? Pode, está aqui na lei, pode cair. Veja, vocês estão fazendo uma prova para serem advogados. Para serem advogados. Logo, vocês não devem temer peça nenhuma. Vocês estarão preparados para fazer qualquer tipo de peça. Vocês não vão ficar decorando estrutura de peça. Vocês vão estar preparados para fazer qualquer peça, como nós estamos fazendo aqui. E aí, na peça que eu vou mostrar para vocês, no próximo bloco já, vocês vão ver como é que eu vou distribuir essas informações, ok? Então, fiquem tranquilos. Agora, olha só, a dúvida é, e o órgão competente, professor? O órgão competente, gente, se dará pela prevenção. A prevenção está lá no artigo 59 do novo Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhada lá? Abram aí o artigo 59 do novo CPC. Estou abrindo aqui junto com vocês. Diz assim o artigo 59. Olha só. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Então, traz aqui para mim. Gente, pensem na ação de revisão de alimentos. A ação de revisão de alimentos, vocês vão propor ela onde? No mesmo juízo que foi julgada a ação de alimentos. O raciocínio aqui é o mesmo. Onde que será proposta a ação de revisão e mandado de injunção? Ora, se vai revisar uma decisão proferida em mandado de injunção, será no mesmo foro, no mesmo juízo. Ok? Por quê? Pela prevenção. Artigo, vamos colocar aqui, o argumento, o fundamento, artigo 59 do CPC, ok? Mas combinado com a competência estabelecida no mandado de injunção. Qual que é, professor? Volta lá no caso, gente, está aí na tela, olha só. Não foi o Sindicato Nacional que ingressou com o mandato coletivo? Ele não queria a regulamentação de um direito não regulamentado, que era ali a edição de uma norma relacionada ao exercício do direito de greve. Quem é que pode legislar sobre esse direito de greve aí, gente? Quem é, hein? Cabe quem? Cabe ao Congresso Nacional, não é? E aí, como é que ficaria? Quando a gente fala de competência, eu sempre falo com vocês. Vamos olhar o artigo 102, 105, 108, 109, 125. Então, vamos lá no 102. Olha o que diz o artigo 102 da Constituição. 102 da Constituição, inciso 1, a linha Q. Diz assim, ó. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente a linha Q de queijo. O mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Ou seja, esse nosso mandado de injunção, vamos fazer uma letrinha mais bonita aqui. Esse nosso mandado de injunção, ele foi julgado conforme o artigo 102, inciso 1, a linha Q de queijo da Constituição, e a nossa revisão, ela vai seguir o mesmo
foro competente por força do artigo 59 do CPC, ok? Portanto, quem vai julgar a nossa ação é o STF. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Tudo bem, gente? Tudo bem? Professor, e os pedidos? Os pedidos eu vou mostrar para vocês na nossa peça, ok? No próximo bloco, vejo vocês lá, onde a gente vai trabalhar como que ficaria essa nossa peça de revisão. Um abraço para vocês. Até já.